Bom, pessoal, e o vestibular da UVA já aconteceu, né? Hoje, terça-feira, eu esperei aí um dia pra gente poder gravar o vídeo. Até abri uma live ali, né, pós o vestibular, mas eu sei que tinha muita gente que ainda tá voltando pra casa, tem muita gente que não é da cidade de Sobral e foi somente prestar o vestibular, né? Mas hoje a gente vai comentar aqui um pouco sobre a prova, certo? Vou falar pra vocês aqui a minha análise, o que eu acho. Aí o que eu achei de algumas mudanças que teve também na prova, especialmente na prova de redação. Certo? A prova eu já dei uma lida geral, já dei a lida de algumas questões e vou falar para vocês aqui algumas coisas, certo? Minhas opiniões a respeito do vestibular e o que a gente vai trabalhar daqui para frente, certo? Então bora lá. Começando aqui, ó, primeiro pela proposta de redação. Pessoal, redação da UVA esse ano veio de graça, certo? Veio muito tranquilo. Veio com uma frase ali, ó, da Angela Davis, né? Que a frase foi a seguinte: em uma sociedade racista não é suficiente não se considerar racista. É preciso ser antirracista. Pessoal, essa proposta de redação veio tranquilo demais, certo? Eu acho que dava para todo mundo escrever ali sobre o tema tranquilamente. E o que eu acredito? Eu acredito que a prova de redação da UVA, pelo menos essa prova aqui, né, desse ano, foi alterada. Como assim alterada? Porque a UVA não cobra esse tipo aqui de redação, certo? A UVA sempre coloca ali uma frase mais implícita e ela joga o tema para você tentar descobrir, para você interpretar. Nesse ano aqui não, nesse ano o que aconteceu? A UVA praticamente já colocou o tema para você ali, ó, o tema é o racismo, escreve aí sobre esse tema, certo? Então o tema ele tá já explícito. Isso é uma coisa boa? Sim, por quê? Porque facilita para o estudante que vai fazer a UVA, né, vai fazer ali a redação, facilita muito, porque você entende o tema perfeitamente e isso já evita de você, por exemplo, fugir daquele tema ali, né? Se o tema é racismo, você vai escrever do início até o final com aquele tema ali. Mas o que acontece? A nota de corte também aumenta, certo? Quanto mais a prova tiver fácil, quanto mais a prova de redação tiver ali explícita, todo mundo vai entender o tema, todo mundo vai escrever e a nota de corte tende a aumentar, certo? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas é a minha análise, é o que eu acho, certo? Então, pelo menos na redação, podem esperar, certo? Muita gente aí tirando 800 pontos, 900 pontos e até 1000, né? Vai que alguém pode tirar 1000, lógico, isso pode acontecer. Então, se muita gente tirar nota boa, a nota de corte vai aumentar, certo? Então, por isso que eu, quando vou fazer alguma prova, né, eu sempre viso ali o mais difícil da prova. Lógico, se a prova estiver fácil, beleza, é muito bacana. Mas quando a prova está difícil, valoriza quem estuda, valoriza quem tem um poder de interpretação. E não aconteceu nesse ano aqui da UVA, certo? A gente vai ter essa certeza no próximo vestibular, pessoal. Quando tiver aí o vestibular, que é o 2021.1, né, que não aconteceu ainda vai acontecer. Então, quando tiver o 2021.1, a gente vai ter certeza de como é que vai ser a prova de redação, certo? Então, se a prova de redação vir nesse estilo aqui de novo, um estilo mais explícito, então ela tende a seguir essa linha aí. Se não, a gente vai ter a volta ali, novamente, do tema implícito, né, na verdade, que é você ter aquele poder de interpretação para escrever sobre o tema. Então, pessoal, prova de redação, tranquilo, certo? Eu não tenho nada a comentar aqui também, né? O tema foi um tema bacana, um tema sempre social, né, que a UVA vai trazer, como eu falei para vocês. Mas o único comentário que eu tenho é esse aí, certo? Que a prova ela veio muito explícita. E isso facilita muito para os alunos, mas também tem esse problema aí da nota de corte, certo? A nota de corte dos cursos pode estar subindo por conta da redação, que é uma prova, que é a única prova, na verdade, né? Que você consegue atingir 1000 pontos, certo? As outras é muito difícil você atingir. Pode acontecer sim, mas é quase que impossível, certo? Mas vamos lá, outra coisa, vamos falar aqui agora, ó, da prova geral. Eu até preparei aqui algumas questões para vocês, certo? Deixa eu abrir aqui e a gente vai comentar, certo? A primeira questão aqui que eu preparei foi a questão de biologia, certo? Essa questão aqui, questão 56 da prova geral de biologia. Nessa prova aqui, ela caiu sobre a estrutura celular. E assim, por que eu separei aqui algumas questões, pessoal? Para mostrar para vocês que a UVA cobra aquilo que eu falei para vocês no vídeo de análise aqui do canal. Tem um vídeo aqui falando dos assuntos que você tem que estudar antes do vestibular. Olha só aí um assunto que veio, estrutura celular. Falei para vocês, né, estudem estrutura celular, estudem ali a formação da célula, como é que se dá aí essa parte. Outra questão aqui, ó, de geografia, uma questão aqui que veio cobrando um tema aí de questão de urbanização, certo? Fluxo de pessoas, fluxo de informação. Outra questão também que cai muito na UVA, questão de urbanização, né, que é a questão 26 de geografia. E a última questão aqui que eu preparei para vocês foi a questão de história, Segunda Guerra Mundial, certo? Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria.
são sempre questões ali potenciais da UVA e também do Enem, certo? O Enem também gosta de cobrar muito isso aqui. Então assim, pessoal, para vocês verem que o que eu falei para vocês lá estudarem, caiu, certo? Eu estou muito feliz com isso porque acredito eu que quem estudou aquilo que eu falei, quem fez questão, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, foi um dos assuntos que eu falei para vocês fazerem questões, se deu bem, certo? Certamente se deu bem nessas questões aqui. Então, prova geral, no geral, né, analisando, não estava difícil, certo? Não estava ali as questões muito difíceis. Claro, natureza é sempre um pé ali do estudante, né? Sempre o pé no saco do estudante. Eu particularmente sentia muita dificuldade na natureza, certo, pessoal? Porque leva um tempo para você aprender e o conteúdo é extenso demais, principalmente no ensino médio, certo? Eu vejo muito isso, né, na minha faculdade. O pessoal chega do ensino médio, não tem uma química básica, não tem uma biologia básica e acaba se dando mal nessas matérias aí, certo? Porque a gente necessita, a gente precisa ter essas matérias como base, especialmente para você que é dos cursos de saúde. Você aí que pretende, né, cursar enfermagem, pretende cursar medicina, odontologia, esses cursos de saúde precisam muito das disciplinas de natureza. Então, se você não tiver uma boa natureza, né, uma boa base ali de ciência da natureza, quando você chegar no ensino superior, provavelmente você vai ter que revisar tudo de novo, você vai ter que estudar o dobro para você aprender, certo? Então, isso aí a gente nem comenta mais, certo? Prova de UVA, prova de Enem, prova de qualquer vestibular, natureza sempre é mais difícil, certo? Isso aí não tem nem o que falar não. Prova de matemática veio tranquilo, certo? Até fiz algumas questões, né? Gostei pra caramba da prova de matemática. Como sempre, é uma prova razoável. Não vem difícil, mas também não vem ali uma prova tão fácil, certo? É uma prova que vem mediano, dá para você acertar algumas questões. Mas vamos lá falar das provas específicas, certo? Eu preparei aqui 3 questões para vocês, 2 de geografia e uma questão de história. O que a gente vai comentar aqui dessas questões? Primeiro, essa questão aqui, que é a questão 6 da prova de geografia do conhecimento específico, né, dos conhecimentos específicos, que veio falando a respeito da questão dos alimentos transgênicos, né, alimentos modificados. Por que eu separei ela? Porque eu falei para vocês também naquele vídeo que a gente fez. Então assim, pessoal, acho que quem viu os últimos vídeos aí do canal, os de redação, os vídeos aí que veio também questão de os temas ali, né, que você tinha que ter visto, tinha que ter feito questão, eu acredito que se deu muito bem, cara, porque eu falei muito disso aqui, certo? Falei que caía muito questão de espaço agrário, questão de agricultura, e uma questão delas foi aqui a questão de alimentos transgênicos. Outra questão também aqui, que veio na prova, né, específicas, nas provas específicas, né, foi essa primeira questão de geografia. Mais uma questão aí falando agora da questão da demografia, né, demografia ali no espaço urbano, né? Enfim, ela fala aqui sobre meio ambiente também, certo? Então, assim, pessoal, vocês podem ver que na UVA, né, ou em qualquer vestibular que vocês vão fazer, sempre vai pesar para o social, certo? Especialmente a UVA, a redação já é um tema social, as questões também são questões de temas sociais, certo? Questões ali que envolvem espaço urbano, né? Essas questões de geografia, questões aí de história, questão de química envolve muito problema de meio ambiente, certo? Questão de carbono, aí ele pega ali a situação, faz uma equação e manda você resolver, certo? Então, atentem muito a esses temas, certo? E atentem muito a isso porque são temas que são cobrados quase que ali em toda prova vai ter uma questão daquela. E uma questão aqui interessante, pessoal, de história, que a gente vai comentar. O que eu tinha aqui para comentar para vocês, certo? Essa questão aqui, ela é uma questão que caiu aí, né, na prova específica, que fala ali da questão do Ceará, né? Ela fala aqui, tendo seus quadros rodoviários, trabalhadores no porto, melhores condições de trabalho, enfim, história do Ceará, certo? História do Ceará, uma questão aí que caiu na prova de conhecimento específico. Então, história do Ceará e história de Sobral são questões cobradas ali também no vestibular. O que eu senti falta esse ano? História de Sobral, certo? História de Sobral eu não consegui encontrar, certo, na prova, vasculhei a prova de história geral, história específica, e galera, eu não consegui achar a questão de história geral, questão na verdade de história de Sobral, certo? Eu não sei qual motivo a UVA não adotou esse ano para cobrar essas questões, são questões que eu acho importante, né, a pessoa ter conhecimento a respeito disso. Inclusive a gente tem um vídeo aqui no canal, né, muito bacana por sinal, de história de Sobral, mas o que eu recomendo? Não parem de estudar. Certo? A UVA é sempre assim, ela pode estar cobrando a qualquer momento e já é uma coisa que vem ali constantemente. Então esse ano o que eu senti falta? História de Sobral e essa questão da redação aí,
que veio já muito explícita, né? Redação não veio ali tão escondida quanto vinha antes, certo? Outra questão também, né, que eu estava dando uma olhada é a questão 16 de história dos conhecimentos específicos, certo? Essa questão aí de história que veio, falando de vagas, né? Foi uma questão, na verdade foi um tema que a gente já tratou aqui com vocês em vídeos anteriores. Então tem vídeo aqui no canal, né? Se você não viu ainda, tem um vídeo aí da história de Vargas, certo? E esse conteúdo foi cobrado. Então assim, pessoal, eu fico muito feliz, certo? Pelo trabalho que a gente está fazendo aqui para vocês, porque é um trabalho gratuito e é um trabalho que tem gerado muito resultado. Muita gente chegou para agradecer aqui a gente, agradeceu pelas dicas de redação. Então assim, são dicas que eu estou passando aqui para vocês, dicas que eu utilizo em qualquer prova, certo? Sempre que eu vou fazer a prova, eu sempre dou uma analisada geral ali na prova e eu pego os conhecimentos que são mais importantes, certo? Que foi o que eu fiz aqui com vocês. Passei uma lista completa dos assuntos para vocês fazerem questões, para vocês estudarem. Então foi isso, pessoal. Essa é a minha análise aí completa, né, da prova, o que eu acho no geral, no específico, nos conhecimentos específicos, também da redação. E agora o que vai acontecer? A prova já foi, já aconteceu. Quem tirou a nota boa, beleza, vai passar, vai conseguir ali a sua aprovação. Inclusive, se você já corrigiu aí, né, pelos gabaritos extras oficiais, comenta aqui embaixo como é que você foi, se a gente te ajudou aí nessa preparação, certo? Eu fico muito feliz quando alguém chega pra gente e agradece, certo? Isso aí motiva a gente a fazer mais trabalhos aqui pra vocês. Então assim, pessoal, o vestibular já passou. Quem fez, conseguiu uma boa nota, beleza. Quem não conseguiu, o que é que eu recomendo? Já começa a estudar pro próximo, né? Eu até tava falando na live que eu fiz aqui, que o Enem aconteceu no domingo, quando foi na segunda eu já estava estudando para outro Enem, certo? Eu não parei não, eu não tive esse período aí de descanso não. Eu cheguei ali do Enem, né, descansei à noite, no outro dia de manhã eu já estava estudando de novo para o próximo Enem já. É assim que você tem que ser, certo? Você tem que ser persistente. Então, pessoal, é estudar já para a próxima prova. Mesmo que não tenha edital, já estudo pelo edital anterior. Praticamente os assuntos ali da UVA meio que se repetem, né? O edital praticamente é o mesmo. Certo? Então você pega o edital desse ano, né, de 2020.2 e já estuda para o 2021.1, certo? Essa é a minha dica que eu dou para vocês. E outra coisa que eu não vou anunciar ainda oficialmente, né, porque eu preciso confirmar algumas coisas, a gente precisa trabalhar em cima disso, é que a gente vai estar lançando um curso aqui para vocês, certo? Um curso de redação junto com constitucional. Para você que não sabe ainda, é aluno de ensino médio, nunca viu matéria de constitucional, basicamente é uma matéria que estuda ali a questão do nosso país, a estrutura do nosso país, os poderes que regem o nosso país, as leis que regem o nosso país. Constitucional estuda a Constituição Federal, certo, pessoal? Então você estuda ali desde a União, os estados, o DF, os municípios, enfim, estuda toda a estrutura administrativa do nosso país. Beleza? Então a gente está trabalhando em cima disso, certo? Eu ainda estou fechando aí alguns pontos, ainda estou vendo bem direitinho com vocês. Porque o que eu pensei, né? Se a gente adicionar esse constitucional no curso de redação junto, vocês vão ter uma boa estrutura de redação, então vocês vão fazer a prova de redação tranquilamente, vão saber da estrutura e vão ter muito repertório para você citar na sua redação. Vocês vão saber quem é que altera as leis do nosso país, vocês vão saber quais são os processos, o que é um Senado, o que é uma Câmara. Enfim, pessoal, vocês vão saber disso tudo aí nesse curso, certo? A gente está preparando esse curso para vocês. Eu não vou anunciar ainda oficialmente, certo? Eu só estou dando um spoiler aqui para vocês, mas possivelmente a gente anuncia aí já nas próximas semanas, nos próximos meses, e vamos começar essa preparação, certo? Então aqui embaixo na descrição tem um link aí para você responder um formulário, caso você tenha interesse nesse curso, certo? Esse curso ele vai ser bem formulado para vocês, a gente ainda está decidindo alguns pontos ali, então não posso anunciar tudo aqui, certo? Mas quando ele estiver pronto, claro que eu venho aqui e anuncio para vocês. Beleza? Então a dica é essa, não baixe a cabeça. Se você acha que foi ruim no vestibular, não vai baixar a sua cabeça não, mantenha ali a sua cabeça firme. E é isso, bora estudar para o próximo vestibular que já está bem aí, certo? O vestibular já era para ter saído, a gente já está no mês 6, a gente já está acabando o primeiro semestre do ano, então o vestibular já era para ter saído nesse semestre, não saiu ainda. Então, próximas semanas, próximos meses, a qualquer hora o vestibular pode estar saindo, pessoal. Certo? Então vocês precisam estudar enquanto há tempo, porque no dia que sair a prova, fica muito corrido você estudar. No dia que sair, na verdade, o edital, fica muito corrido, porque praticamente você tem ali 2, 3 semanas para estudar, no máximo um mês, certo? Então comece a estudar de hoje, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou da prova, né? Qual foi aí as questões que você achou difícil. Enfim, deixe também o seu like aqui embaixo, certo? E nos siga na rede social, o Instagram está aparecendo aqui para você poder seguir lá, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.